Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre Sem Medo do Futuro, o impacto transformador dos seguros no mundo cripto. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. No Twitter, @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. Mas vamos lá, né? Vamos para mais uma temática, tá tentando, né, trazer coisas do mundo cripto que ainda não existem tão bem no... Mentira, coisas do mundo fiduciário que não existem tão bem no mundo cripto, né? Eu acho que era isso. Exato. Ou talvez um tema do mundo cripto que ainda não exista muito na comunidade, né? Não é tão comentado sobre. É interessante, importante, mas exatamente, né? Às vezes o pessoal ainda está muito preocupado em falar certos bordões, né, que não abordam talvez alguns problemas que vão precisar ser endereçados eventualmente para o mainstream eventualmente chegar, né? Pois é, tava eu vendo o conteúdo do Urish no Follow the Money. Aliás, recomendo para quem precisa entender conceitos do mundo de economia no geral e quer ter um bom viés, né? O viés da escola austríaca. Mas algumas partes de fundamento são importantes, né? E aí, lá pelas tantas nas aulas, ele mostrando como o mercado de seguros e previdência fazem parte do sistema financeiro nacional. Então, eles não dá para dissociar este mercado de seguros e me veio na mente, pô, é mesmo, né? Eu trabalhei tantos anos com isso e mostrar como isso é fundamental para o mundo fiduciário, né? Ou para o mundo de qualquer economia de país, seja fiduciário, seja padrão ouro, e como isso precisa fazer parte do mundo cripto. Não só o ápice desse episódio que a gente vai falar sobre das questões diretamente de lidar com as criptos, mas como seguradoras, planos de previdência e este mercado todo precisa começar a funcionar aceitando criptos ou segurando serviços financeiros do mundo das criptomoedas para que isso sim ajude a adoção em massa. Cara, isso aí é um ponto a se pensar, porque entra naquele grande critério que a gente fala lá no curso Fold, quando a gente dá principalmente as aulas de mineração, que é mais uma oportunidade para alguém empreender e ficar rico mexendo com cripto, porque é um meio que ainda não tem quem forneça o serviço, se você for olhar, né? A Sim. gente não tem isso, não é tão explorado ainda, e eventualmente virão questionamentos por parte desse tipo de serviço. Olha, quem oferece, quem está no mercado há mais tempo, porque vão ter pessoas novas entrando e que usam isso muito no mundo fiduciário e vão querer usar isso no mundo cripto, às vezes por uma facilidade de transacionar, uma liberdade um pouco maior, etc. E aí, quem que oferece isso, né? Exato. E assim, alguns conceitos básicos sobre seguro, né? O valor que a gente paga nesse seguro, na verdade, o nome disso é prêmio. Prêmio é o valor que a seguradora, junto com atuários e junto com os gestores de risco, classificam o risco daquele bem segurado, seja a sua vida, seja o teu carro, seja tua casa, seja valores que você tenha dentro da sua casa ou dentro do teu negócio, ou o risco do teu negócio, dele sofrer eventos que o seguro cobre. Então, isso entra probabilidades, isso entra risco jurídico da jurisdição que
que está inserido aquele bem, lida com uma série de pormenores, né, de como aquilo foi classificado, como você classificou aquele risco, quais é o seu risco específico, né, de um evento acontecer, qual é o risco de uma segurança pública falha, né? Então, se você tem bandidos que assaltam e estão na rua no dia seguinte, continuam assaltando e roubando carros, por exemplo, quem faz parte daquele seguro daquilo vai pagar a mais porque há um risco maior do que um seguro que está dentro de uma jurisdição onde você tem crimes menores ou você tem uma maior punibilidade de quem faz esses crimes, ou seja, você efetivamente tira um ladrão, um bandido de circulação. Então, você tem uma série de variáveis que são precificadas nesse prêmio. Então, acho que quem já está ouvindo isso está pensando, já chegou à conclusão que um seguro de carro no Rio de Janeiro é muito mais caro do que um seguro de carro na Suíça, para cobrir a cobertura de roubo, por exemplo, né? Não, e o próprio custo mesmo, né, das coisas aqui no Brasil, até estradas, até essas intempéries, né, que não só o roubo e tudo mais, já joga tudo lá para cima, né? Na verdade, assim, se eu for pensar, a gente está falando em seguro de carro, né? O seguro de carro ele não cobre situações que você causou um acidente, né? Então, por exemplo, você passou na estrada e tem um buraco e você bateu nesse buraco. Então, o seguro não vai cobrir isso, né? Aqui na Europa, como eu recentemente postei, você para no buraco, liga para a polícia, eles vão lá, fotografam tudo e até no máximo 60 ou 90 dias, se eu não me engano, o Estado te reembolsa, né? Porque afinal de contas ele deveria não deixar aquele buraco ali. E aconteceu aqui na rua de casa, o gerente do banco passou aqui, bateu num buraco, avisou, ligou para a polícia. Quando a gente desceu, a polícia já estava ali sinalizando. Na semana seguinte, o buraco estava tampado. Por quê? Porque é um risco para os cofres públicos que aquele buraco continue ali. Né? Ele é obrigado a indenizar em um prazo curto de tempo. Eu vi aqui no Brasil, moço, teve uma situação dessa, o cara abriu um rombo no meio da rotatória, só. Pois é. Aí o cara entrou com o carro no buraco, aí falou que ia processar a prefeitura e tal, aí chegou um carrinho da prefeitura lá, filho, aí os caras falando com ele, não, filho, você não viu o buraco não, moço, tá doido? Eu comecei a rir. Pois é, então assim, em teoria no Brasil também dá para fazer, tá? Em teoria. Na prática, eu nunca vi a teoria acontecendo. Né? Então, isso soma-se as situações, porque assim, do mesmo jeito que a gente falou de um acidente desses menores, né, que não causa uma perda total, né, porque essa perda total a seguradora acaba indenizando, mas você entra em um problema sério que isso tudo se precifica, né? Então, assim, um acidente catastrófico, imagina, o cara cai num buraco desse, vem um caminhão, bate em cima, coisa escala numa catástrofe. Ou seja, é um risco de você ter um governo ruim que não presta as devidas assistências, não sinaliza, uma questão de obras, deixa esses buracos lá. Então, tudo isso interfere no mercado de seguros, né? Questões naturais, por exemplo, o Brasil é o país que mais tem incidência de raio no mundo. Então, os danos elétricos e danos a residências por causa de raio no Brasil é elevado, mas isso é uma condição natural, né? Mas o
o mercado segurador ele sempre vai precificar todas essas questões, até porque a ideia dele é ter lucro, não é ter o lucro individual, mas sim o lucro da carteira, né? As pessoas falam assim, então não vou pagar seguro porque a seguradora tem lucro. Isso é um erro estúpido, porque você não quer ser sortudo do jeito errado, né? Você não quer ser o cara que a casa pegou fogo, né? Então, assim, uma casa pegar fogo é muito mais dinheiro você ter que reconstruir uma casa do que você pagar seguro. Mas a seguradora tem lucro. Sim, tem lucro porque ela tem milhares de casas no patrimônio, né? Tem lucro porque este mercado é ainda mais complexo porque existe o mercado de resseguro. Ou seja, seguradoras contratam seguro contra grandes riscos e catástrofes, né? Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, muito provavelmente ativa-se esse mercado de resseguro. E esse mercado de resseguro ele é internacionalizado também. Então, por exemplo, o furacão Katrina nos Estados Unidos elevou por anos a taxa de seguro residencial no mundo inteiro. Sabia disso? Não entendi, não. Repete. Pois é, por causa do mercado de resseguros. O furacão Katrina, você pegou um mercado que é altamente securitizado como os Estados Unidos. Então, foram dando indenizações em cima de indenizações, só que as seguradoras, elas normalmente contratam esses resseguros contra grandes catástrofes. O que significa? Eu contrato esse seguro de 10 milhões de dólares. Então, a minha franquia é 10 milhões de dólares. Eu pago 10 milhões de dólares em indenização. O que exceder isso entra por esse resseguro que vai cobrir. Ou seja, a seguradora contratou um seguro para ela não ir à falência num evento. E este mercado de resseguro, ele é internacional. Então, resseguros vão sendo feitos internacionalmente. Essa empresa de resseguro pegou esse internacional que tem essa franquia para seguradora de 10 milhões e falou assim, para mim é muito arcar com 1 bilhão. Então, eu vou pegar até 100 milhões e vou ressegurar esses outros até 1 bilhão. E isso vai sendo feito em uma espécie de teia mundial. Quando aconteceu o Katrina, foi dado sinistro em todas as seguradoras, as resseguradoras começaram a atuar nessas indenizações, e essa indenização foi globalmente sendo distribuído. É bonito de se ver, né, cara? Porque isso, na verdade, privado, é o que a gente quer ver num grande ancapistão, né? Em que empresas privadas vão garantindo riscos e mitigando esses riscos em termos de uma economia global. É lógico que não estou falando que subiu absurdamente o valor dos seguros residenciais, mas estou falando que essa taxa acabou sendo diluída no mundo inteiro, né? Então é uma forma até de solidariedade quando você está no seguro, né? Você está, de certa forma, segurando capitais globais, porque é assim que a coisa é feita. Isso eu acho legal, sabe? A questão é quem garante o garantidor, né? Sim. Porque eu acho assim, eu ainda acho que é um mercado necessário, né? Tipo assim, eu só tô trazendo um questionamento, né? Porque se um garante o outro, que garante o outro, que garante o outro, porra, alguém aí tem que garantir pra cacete, né? Não necessariamente, porque é o que eu tô te falando. Porque senão vira uma pirâmide, né? Cara, não é bem uma pirâmide, mas você tem riscos precificados, entendeu? Então, suponhamos, você tem o risco daquela seguradora de 100 bilhões, de 1 bilhão a 100 trilhões, a 100 bilhões. E aí o risco bateu em 900 milhões. Então aquele resseguro não foi acionado, né? Essas empresas, por exemplo, no Brasil era a IRB Resseguros, era uma empresa pública. Então, no final das contas, quem segurava a brincadeira dos resseguros no Brasil era o próprio
era o próprio contribuinte no final das contas. Aí foi terceirizado, só que essas empresas elas têm um regime especial de riscos e gestão de capital. E é um mercado que funciona muito na credibilidade secular, sabe? São empresas muitas vezes que estão ali há mais de 100 anos lidando com esses riscos e mostrando gestões claras e transparentes. É um mercado de reputação. Por incrível que pareça, o mercado internacional de seguros é um mercado muito ligado a reputações, óbvio, e transparência naquilo que está sendo feito. Não, nada mais justo, né? Eu entendo, né, que isso faça, assim, total diferença, né? E eu também acho que realmente a questão do seguro, ela é boa porque você... Cara, todo mundo faz esperando não usar, né? É o padrão. Eu não falo só seguro de carro, né? Ou talvez, quem sabe, seguro de vida, né, para quem tem. Mas seguro residencial também, eu já conheço alguns casos, né, de pessoas que têm e tal. É interessante, mas assim, mas se a gente faça para não usar, né, sim, ele é válido. Eu acho que tem realmente esse tempo da empresa rodando aí já dá uma... Como é que fala? Já dá meio que um nome, né? Já te dá meio que uma tranquilidade, né? Para você fazer. Você vai fazer um seguro no Brasil, pessoal. Fazer seguro de carro, você faz na Porto Seguro. É caro? Mas é bom. Então, assim, são essas coisas, né? Que a gente avalia. Uhum. Eu acho válido, né? Mas, assim, eu tô por pensando... exemplo, viajando um pouquinho ainda, você não consegue atracar num porto com um navio se você não tem seguro. É impossível. Negam. Você não consegue. Porque você lida com tantas questões internacionais que nenhum porto garante o risco de você atracar sem estar com cobertura securitária. Porque um abarroamento, uma contaminação, qualquer coisa que aconteça, aquilo precisa estar coberto por uma seguradora. E são os grandes grupos internacionais de seguro e resseguro que fazem isso. Porque são milhões e milhões de dólares, né, centenas de milhões de dólares segurados num único navio. Imagina um navio... Outra coisa, não passa num canal do Panamá, por exemplo. Imagina um navio vai lá e abarrou o canal do Panamá e tem que parar o canal. Quem vai cobrir esse prejuízo todo? Será que foi isso que rolou no canal lá de... Eu acho que foi no canal de Suez, né? Que ficou travado. Aquilo também foi uma grande cobertura securitária, porque todos os navios que não puderam passar e tiveram que desviar, é sinistro, né, cara? É sinistro de viagem. Porque tiveram que gastar mais, né? Ou ficaram lá parados esperando, tem perda econômica naquilo diário, né? Um navio parado é dinheiro rodando diariamente sendo perdido, né? Então, sim, são coisas que acontecem. Seguro, quem vai remover aquele navio, o custo para remover, aquilo tudo tem que estar coberto por seguradora, cara. Então é um mercado internacional altamente regulado de forma privada por seguradoras. Tanto é que os navios russos, quando o embargo, tiveram problemas, porque as apólices começaram a vencer, e aí não iam renovar por causa dos embargos, enfim, aí tiveram que fazer uma série de manobras, né? A Rússia passou a vender uma série de navios para empresas do Cazaquistão, por exemplo, e outros países, para que eles pudessem fazer seguro. Louco, né? Interessante. Eu tô tentando imaginar aqui, porque assim, eu tô puxando já pro lado da gente usar a cripto para fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. Será que da forma como essa empresa roda hoje, né? Digamos uma empresa de seguros igual, sei lá, seguros de veículos, ela poderia rodar hoje em cima da mesma infraestrutura que ela possui, porém só recebendo pagamento em cripto, não? Já está resolvido o problema, não é? Poderia. A questão é quando a gente entra no mercado cripto tentando usar o mercado segurador que a gente tem atual, porque esse mercado é altamente regulamentado por Estado. Tem imposto, tem uma série de outras questões assim.
eu não consigo ver ainda o momento em que a gente vai pagar o nosso seguro para uma seguradora completamente privada em cima de bitcoins, ou como foi um grande problema que eu apontei recente, né, de um estilo Airbnb com Bitcoin. E a primeira pergunta, tá, e o seguro? Porque o Airbnb te dá uma série de coberturas securitárias. Então, se o cara entrar lá, tocar o terror, né, invadir o teu imóvel, falar não vou sair, não sei o que, você tem uma série de coberturas de seguro em cima do Airbnb. Você não tem em cima de uma empresa que faz isso cobrando apenas em Bitcoin. E o modelo de negócio se tornaria inviável se você tivesse que colocar um valor de colateral em Bitcoin para cobrir essa série de situações catastróficas, né? Do cara chegar, entrar, quebrar teus móveis ou se recusar a sair, tá? Então, assim, inviabilizaria. Imagina, vou pagar $50 por dia aqui nessa diária, só que eu tenho que depositar $10 mil de colateral em Bitcoin. Quem vai fazer? Ninguém. Né? A pessoa vai preferir uma outra empresa como o Airbnb que faz, que naquele valor está incluso um seguro, né, contra essas questões. Então, esse é um ponto que eu ainda vejo um mercado que não existe e não vai ser fácil se desenvolver do zero. Muito provavelmente ele vai ter que utilizar de regulações estatais de um mercado já existente. Não vai surgir um mercado de seguro exclusivo com criptomoedas ou exclusivo para problemas de criptomoedas e emergir naturalmente. Ele vai ter que ser utilizado do que vem do sistema legacy, por assim dizer, né? Do sistema atual financeiro que nós estamos. Porque são situações muito intrincadas. Né? Quem vai garantir, por exemplo, seguro de valores ou de posse de chave privada, por exemplo, caso você perca, ou caso você tenha os seus fundos roubados, ou caso a blockchain que você esteja utilizando vá a zero, colapse? Quem segura isso? Cara, dá para oferecer esse tipo de coisa. Já tem empresa, na verdade, que oferece custódia de chave privada e exige isso fora do Brasil. Sim. Eles guardam, né, em blá blá blá, N locais, não sei o quê, e você só consegue reaver se você for lá pessoalmente, né? Tipo assim, é uma coisa bem mais restrita. Mas ainda assim, eles oferecem esse seguro, né? Isso parece muito mais um serviço de custódia bancária, coisa que quase não existe mais, né? Tipo um cofre. Você chega lá e abre o seu cofre. Mas eu estou pensando assim, e se eu pagasse, olha só, eu tenho 10 bitcoins. E se eu pagasse 500 mil satoshis por ano, e se a rede do Bitcoin colapsasse, eu receberia o equivalente a esses 10 bitcoins em dólar na época que ele colapsou. Entendeu que isso é um seguro? Eu entendi. Não, em tese seria viável de fazer. É só se o seguro ia pagar ou não, é outra história, né? Sim, mas aí é que é aquela coisa. A credibilidade de um mercado segurador, né? Securitário. Mas isso seria uma cobertura exclusiva de criptomoedas, de uma demanda exclusiva de criptomoeda que não existe, né? Poderiam haver seguradoras pensando nisso, então assim, e se o Bitcoin, por uma falha de protocolo, cai 90%, eu tenho este valor garantido na época da descoberta disso, na divulgação disso. Né? Existem riscos. A gente sabe que é menor que o mundo fiduciário, a gente sabe que é menor que um risco bancário, mas existem riscos envolvidos. E esses riscos ainda não estão precificados por um mercado segurador próprio. Mas né, a gente fala de riscos de carteira, falam de riscos de transação perdida. Então, se você usa
Isso tem seguro, né? Por exemplo, você tem seguro no cartão de crédito que se você faz uma compra num site, não sei o que, você é reembolsado. Você não tem isso ainda no mercado cripto. Se você transfere para uma carteira errada, se seu computador está contaminado, né? Ou seja, não existe uma carteira de uma seguradora operando. Imagina, sei lá, como nossos parceiros, a OneKey. Imagina que a OneKey contrate um seguro que, se você transferir de dentro da carteira dela, daquele aplicativo cadastrado no teu computador ou no teu celular, se você transaciona por um erro de vírus interno, para algum ente malicioso, para algo assim, você seria coberto nessa transação. Esse é um seguro financeiro que ainda não existe, né? Então, um detalhe, né, que eu acho, esse seguro, esse tipo de regulamentação, igual você estava falando, ele não pode partir de uma regulamentação governamental normal, de uma regulamentação estatal, natural, da forma como ela é. Porque se for dessa forma, a gente vai estar transacionando com cripto, porém atendendo a uma demanda regulatória estatal. E aí isso fere totalmente a ideia de você usar cripto. Se for para eu atender uma demanda regulatória estatal, eu uso moeda fiduciária. Não faz diferença. Eu acho que a gente consegue fazer isso, alguém consegue fazer isso, seja nos moldes daquela Private Law Society lá, que consegue atender a isso através de, smart contracts, através de, sei lá, processos às vezes até um pouco mais complicados no início, mas que vão atender uma demanda de mercado. Vai ter gente que vai querer usar, por mais que você tenha que ter o Bitcoin do colateral, por mais que você tenha que atender sei lá, alguns registros em carteira, sei lá, não sei, assinar com a chave privada, não interessa. Mas eu ainda acho que é mais válido isso vir do privado e as pessoas quererem usar tal serviço porque ele tem regras boas, do que você vir com uma regulamentação por trás, assim, minha perspectiva, Certamente, né? Certamente. Não, você está coberto de razão. E eu tendo a dizer, assim, se eu tivesse que apostar, eu creio que isso virá de um grande serviço de carteira. Seja uma Trezor, uma OneKey, uma Ledger da vida, que vai contratar este seguro e vai dar para ela um status quase que instituição financeira, né? De você ter algumas coberturas dentro da sua carteira, óbvio, aumentando o nível de KYC desses clientes, tá? Porque veja bem, KYC não é só para governo te rastrear, né? Ele evita um golpe muito importante, que é o homem do meio, alguém se passando por você. Então, pessoas vão preferir ter certas maneiras de dinheiro todas regulamentadas, certinhas, tal, e com coberturas de seguro em caso de falhas catastróficas, sejam da rede, sejam não só da rede, mas assim, do seu erro de transferência, de algum ente malicioso que invadiu o teu computador e teve acesso de alguma forma, né? Então, assim, isso provavelmente vai ser oferecida essa cobertura por alguma empresa nesse sentido, sabe? Pago, óbvio, né? Como é no mundo normal, né? As pessoas pagam por cobertura de seguro. Então, eu acho que vai vir por aí, sabe? Porque a gente tem um risco muito grande a ser mitigado nas criptomoedas, que é a ruína pessoal, né? E risco de ruína, a gente tem um episódio inteiro falando disso, mas é importante as pessoas que estão fortemente investidas em cripto e diversas criptos ou diversos cenários
existe um risco sistêmico da coisa toda colapsar, ou enfim, de você perder acesso a grande parte do seu fundo, por mais que você faça um bom gerenciamento, e a gente sempre recomenda separar e ter diferentes carteiras para diferentes usos, né, diferentes redes, né, no STT a gente falou bastante, no episódio do STT a gente falou bastante disso, mas ainda assim existe um risco a descoberto em cada uma dessas adoções, e o mercado segurador existe justamente para olhar esses riscos, precificar esses riscos e, na média, né, na população, ter lucro em cima desses riscos. Né? Apesar de quando acontece com alguém é algo catastrófico e o seguro mais que paga uma vida inteira, mas na população isso é um evento mais raro de acontecer, então a coisa fica mais diluída nesse preço a ser pago. Né? Cara, não, a ideia é muito boa, eu acho que sim, a ideia é super válida, eu só, assim, espero que talvez alguém se sinta tocado, né, depois desse episódio, para conseguir talvez andar com algo desse tipo, né? Tipo assim, oi, estou aberto a parcerias, tá? Olha, estou aberto a parcerias, assim, nessa parte de gestão de risco, de entender mercado, podem me procurar. É lógico que o que precisa para isso é uma estrutura financeira grande para precificar e ter liquidez, porque uma vez que você tem um negócio desse, você precisa honrar com seus compromissos. É uma seguradora, é o tipo da coisa que não pode quebrar. Né? Banco pode quebrar, seguradora não. Tanto é que você não vê seguradora falindo no Brasil. Você vê seguradora sendo adquirida. Né? O mercado ele é tão fechado entre eles, assim, no sentido de nós não podemos abalar a credibilidade do mercado, que as seguradoras são vendidas, as carteiras de uma para as outras, para assumir, num processo muito natural, muito simples, para que não haja um risco sistêmico do mercado. A credibilidade do mercado não pode ser abalada. Você não pode dar entrada num sinistro, não receber porque a seguradora faliu. Isso não pode acontecer num país, porque você abala o mercado inteiro. Mais do que o mercado bancário que o governo socorre. Né? Um banco falir, você tem o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, você tem uma série de instituições assim privadas ou públicas que garantem esse crédito. Mas o mercado segurador, ele não pode falir. Ele não pode ter uma seguradora pequena que quebrou e deixou as pessoas na mão. Essas coisas são automaticamente assumidas. Planos de saúde são assumidos por outros, mas não se fala em mercado segurador porque você tem um risco sistêmico mundial. E assim, a gente tem que também avaliar que o Fundo Garantidor de Crédito, a gente já viu por A mais B que eu acho que ele não se sustenta, né? O sistema bancário não se sustenta, né? Ele é insolvente. Exatamente, né? Mas, assim, como é um serviço governamental, né? Eu nem falo muito, né? Eu nem rendo muito, não, né? Mas em relação aos privados, né? Eu tenho intenção, sim. Eu gostaria que eles dessem certo. Eu acho que é viável, né? De você fazer. A gente vai precisar desse tipo de coisa, não só, né? Para segurar as coisas, mas também para daqui a pouco resolver decisões que hoje são, por exemplo, decisões judiciais, né? Mas solucionar impasses, eu diria, né? Então vão ser outras demandas que a gente vai ter que isso vai ter que surgir de uma forma mais privada impossível, né? Porque se tiver algum dedo estatal no meio, cara, vai desandar. Vai desandar. Com certeza. Vamos para a notícia? Cara, vamos sim. Deixa eu abrir aqui. Tá. Mas vamos... Pode falar. Não, acho que fica essa dica aí do mercado segurador que precisa acontecer no mundo cripto, e eu acho que aí tem potencial de uma adoção em massa maior mesmo.
Não, que tem, né? E se alguém aqui que estiver nos ouvindo for fazer, cara, chama a gente, porque eu acho super interessante, né? Só porque eu não tenho tempo de fazer, mas enfim. Sobre a notícia aqui, cara, o Banco Central do Brasil pretende cobrar IOF em transferências de criptomoedas, porque eles já estão vendo que stablecoins estão sendo usadas para fins de remessas internacionais e pagamentos no exterior. E como, né, cobra-se IOF para tudo, eu até postei isso no Twitter ontem, eles estavam vendo isso, né? Aí eles estavam até falando aqui, né? Eu tô fazendo quotation aqui. Disse o cara lá, em vez de pagar IOF ou qualquer outra taxa, você pode transferir para a Cold Wallet, depois para uma corretora fora do país, que você fica, no caso, isento, né, de imposto. E aí as pessoas não querem pagar o spread imposto pelo Banco Central. O cara já viu isso, né, óbvio, e fizeram, né, algumas continhas e viram que o volume de negociação de USDT está extremamente alto no Brasil e eles agora querem meter a mão nisso, né? Conforme o que eu fiz de postagem no Twitter, né, mas deixando isso aqui no podcast, porque isso vai valer por muito mais tempo, a grande questão é o seguinte, o governo, ele vive de imposto, é o que mantém ele vivo, é o que mantém todos os órgãos supremos existindo e vivendo muito bem, então ele não vai ficar sem o imposto dele, é claro, né? E já é cultural no Brasil que seja arrecadado muito e que seja entregue pouco. E foda-se, né? Mais ou menos assim que funciona. O que acontece? As pessoas estavam usando o SDT para conseguir fazer envios em dólar ou ficar em dólar e poder movimentar esse dinheiro, e elas escapavam de um IOF. Eu fiz postagens no Twitter acerca de compras de dólar em plataformas normais. Por exemplo, Nomad, Wise, Avenue, essas plataformas. Quando você vai comprar o dólar, né, numa plataforma dessa, que é totalmente regulamentada, que é de acordo, né, com as exigências estatais, o dólar que hoje, né, no momento que eu estou gravando aqui, ele está a 5,80, com todas as taxas da corretora, que tem que ter, a taxa da corretora está tudo certo, mas com outras taxas, que seja, por exemplo, de IOF, sempre tem alguma outra coisinha lá no meio, é como se o spread fosse para 6 e alguma coisa. É como se você estivesse comprando dólar a 6 e alguma coisa. Porque tem muita taxa envolvida nesse meio. E aí, o que as pessoas fazem? Elas preferem recorrer a outros serviços que vendem o SDT, né? A gente recomenda sempre a Sovereign Swap, nosso parceiro aqui no podcast. Eles preferem pagar um spread na Sovereign Swap, que você compra o SDT sem KYC, por exemplo, e movimentar, porque ainda assim sai mais barato do que você fazer isso nas plataformas que são centralizadas normais. E o governo está vendo isso, né? Está vendo que o pessoal estava fugindo de IOF dessa forma, portanto, eles vão querer colocar IOF nessa compra de stables. Eu não sei como que eles vão fazer isso, né? Mas é claro que isso já é uma intenção deles, eles vão avaliar, estudar formas de colocar esse tipo de coisa. Vai encarecer o acesso às stablecoins lastreadas em dólar aqui no Brasil, porque a gente só compra dólar mesmo em stable, né? Não compra nenhuma outra coisa. E talvez tema para outras conversas, isso aí é um aumento do protecionismo que vai certamente cercear o mercado nacional, dificultar o acesso a moedas estrangeiras, principalmente a ferramentas que são mais livres de regulamentação, como são as criptomoedas, né? E quando as pessoas realmente acordarem para o problema, acordarem para o fato de que elas não têm mais liberdade, já não tem mais como você voltar. É isso que está acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles estão falando de IOF só nas stables? Tá, só na stable. Transações de stablecoins. Os caras vão validar o stablecoin real, né? Não sei, cara. Será? O governo está validando em stablecoin real, porque aí você vai comprar stablecoin real, levar para uma corretora internacional e fazer o swap lá fora.
Pode ser. Eu acho assim, vai ter saída, sabe? Assim como a gente hoje, ainda bem que, né? Graças a Deus dá para a gente conseguir muita saída para muita coisa. Só que ainda assim a gente tem que ficar esperto, né? Eu diria para você, É, o, porra, é o inferno dessa guerra de tentativa de taxar de tudo quanto é lado e os caras tentando fazer as coisas do outro, né? Enfim, é essa é a maior das nossas guerras dessa geração. É tentar deixar o Estado morder menos, né? é, Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra exatamente. da nossa geração, né? Vamos, inclusive, gravar episódio falando disso, justamente desta guerra, né? Na hora de transmissão dos boomers para próximas gerações. Então, nós estamos vivendo isso, né? O Estado querendo morder tudo e as pessoas tentando fazer de uma forma que morda menos. Mas é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Se chegou até aqui, deixa o joinha, deixa o like. Se estiver no canal do Cripto TV, se inscreva, né? Ajuda a gente lá também. E manda esse episódio para um amigo que fica pensando em algo em relação a seguro. E se tiver alguma ideia, por favor, entre em contato com a gente. Não precisa ser aqui no comentário, não. Tem um link no nosso grupo do Discord. Chega lá, cheguei, queria conversar negócio de seguro, a gente bate um papo, tá bom? É isso. Ficamos por aqui e tchau.